Olá, peregrino e forasteiro, você meu amigo, minha amiga, que tem interesse em conhecer a palavra de Deus. Esse que vos fala é Elison Oliveira e eu sou responsável pelas pregações no canal TV Em Verdade Vos Digo, o qual eu peço que você generosamente compartilhe caso você tenha interesse de que alguém também venha ao conhecimento da verdade e seja liberto de sua vida pecadora, saia das garras do poder de Satanás. Antes de mais nada, eu quero que você compreenda que existe aquilo que as pessoas dizem, né, acerca do que entendem ou interpretam a Bíblia, e existe aquilo que a Bíblia diz acerca desses intérpretes. A Bíblia desmente muita coisa que você ouve hoje, para não falar 99%. Então fica mais bonitinho, menos agressivo, menos pesado dizer que a Bíblia desmente muita coisa, para não falar quase tudo. Mas enfim, e hoje o que eu quero falar com você, um chavão utilizado pelos pregadores, que é o famoso todos nós somos pecadores. Será que realmente todos nós somos pecadores ou todos nós fomos pecadores? O que você acha disso? Será que a palavra de Deus, você tendo crido em Cristo, tendo na cruz recebido a redenção do seu pecado, você ainda continua sendo um pecador? Ou você na cruz, ali pelo sacrifício de Cristo, deixou de ser um pecador? O que nós entendemos por pecador? Pecador é aquele que vive na prática do pecado. E o que é pecar por eventualidade? Pecar por acidente? Pecar esporadicamente? Por um deslize? Em um momento? Veja bem, um pecador é aquele que vive habitualmente na prática do pecado. E uma pessoa que peca eventualmente, uma pessoa que peca por deslize, ela não é pecadora, ela pecou. Tem uma diferença de um indivíduo que é adúltero e um indivíduo que adulterou. Tem a diferença do indivíduo que é mentiroso e do indivíduo que mentiu. O adúltero é aquele que vive na prática do adultério. O indivíduo que adulterou, ele em um determinado momento da sua vida se relacionou com outra pessoa, a quem e além do seu relacionamento, né, um relacionamento extraconjugal, e ele cometeu o pecado do adultério. Então, existe uma diferença entre praticar o adultério e ser um adúltero. A mesma coisa um mentiroso. O mentiroso é aquele que vive na mentira, ele é um farsante. Todo o tempo ele tenta ludibriar as pessoas, ele engana, ele enrola, enfim, ele não consegue viver sem a mentira. A vida dele é uma farsa, ele é uma enganação. E existe aquele que mentiu. Geralmente uma pessoa que mente, assim como uma pessoa que adultera ou comete qualquer outro tipo de pecado, quando faz aquilo, sente uma dor, uma angústia muito grande, sente a necessidade de conversar, de se abrir com alguém, colocar aquilo para fora, de expor o seu erro e se conserta, muda. Como Provérbios 28:13 explica isso muito claramente, quando diz o seguinte, olha, Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, aquele que encobre, aquele que não reconhece, que não admite o seu erro, nunca prosperará, nunca terá êxito, nunca sairá daquela condição. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, o indivíduo que admite, que confessa e deixa, abandona a prática, esse alcança misericórdia. Logo, existe uma diferença do pecador para aquele que comete o pecado. O pecador, ele é um indivíduo que vive na prática do pecado. Por isso, pecador. Agora, aquele que peca por eventualmente comete uma falha ali, outra aqui, se arrepende, dependendo da gravidade, confessa, pede oração, esse indivíduo ele não é pecador. Porque o pecado não o escraviza, o pecado não o detém, o pecado não impede a sua prosperidade espiritual, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o seu amadurecimento espiritual, o seu aperfeiçoamento. E eu quero falar sobre isso com você. Será que todos nós somos ou fomos pecadores? Este é o tema da pregação.
todos somos pecadores ou todos fomos pecadores. O que mais nós ouvimos hoje em cima dos púlpitos dos líderes religiosos é que todos somos pecadores, que não há um homem perfeito sequer, que não há quem faça o bem, baseado num texto em que eles interpretaram de forma distorcida quando Paulo trata desse assunto, e é o texto que nós estaremos lendo neste instante. Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo de número 21. O cabeçalho diz o seguinte: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Veja bem, a justificação pela fé em Jesus Cristo. O que é justificação? Justificação é você pegar um indivíduo condenado e justificá-lo. Quando você o justifica, você torna aquele indivíduo livre da acusação. Ou seja, ele é perdoado daquilo que o condenava. Ele é perdoado de sua transgressão. Ele não é mais um pecador. Agora ele é um justo, porque ele foi justificado em Jesus Cristo. Você vai entender. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então todos os que creem em Cristo por Deus são justificados, são feitos justos, são feitos santos, são inocentados de suas acusações, de suas transgressões à lei e aos mandamentos de Deus. Ok? Versículo 23, e aqui começa a má interpretação, e você vai ver que dentro do contexto há um esclarecimento que tira qualquer margem, qualquer sombra de dúvida a respeito da justificação, do tornar o indivíduo justo, de tornar o indivíduo santo, perdoado de seus pecados, ok? Porque todos pecaram, pretérito perfeito, e não presente, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ok? Então todos pecaram, pretérito, não é presente, que é um grande erro que as pessoas também cometem na interpretação dos textos bíblicos, porque a terceira pessoa do plural, na conjugação verbal, tanto no presente como no pretérito perfeito, é a mesma. Então, eles pecaram, tanto no pretérito como no presente, é a mesma conjugação. Você só vai entender se é pretérito ou se é presente, ou seja, se é passado ou se é agora, no presente, quando você lê o texto inteiro. E olha só o que diz: porque todos pecaram e destituídos estão neste exato momento da glória de Deus. Então todos pecaram, passado, e destituídos estão agora da glória de Deus. Certo? Olha a diferença agora. Sendo agora justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, sendo justificados dos seus pecados, pela graça, pela redenção, pela retirada de pecados que há em Jesus Cristo. Então veja bem, o indivíduo foi pecador e ele está destituído da glória de Deus. Mas ele foi o quê? Justificado gratuitamente por sua graça. E em Cristo ele recebeu o quê? A redenção, a retirada da acusação, o perdão dos seus pecados. Ele foi feito justo. Quem é justificado é feito justo. Foi tornado por alguém justo. Nesse caso, tornado justo por Deus em Cristo Jesus. Beleza? Então o indivíduo, esse versículo 23, se você ler ele isoladamente, a impressão que dá é que não há salvação para ninguém. Porque olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se o indivíduo está destituído da glória de Deus, não há salvação para ele. Ok? Mas, se você ler o versículo 24, sendo justificados
pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aí a história muda. O indivíduo, ele pode agora estar condenado. Se ele crê que Jesus Cristo serviu de sacrifício pelo seu pecado, ele recebe através de Cristo, por Deus, a redenção. Perdão dos seus pecados. Ele é justificado, feito justo. Tornou-se um santo. E a partir dali, ele recebe um acompanhamento, onde haverá pregações, ministrações, e dia após dia ele vai ouvindo as pregações, as quais vão revelando seus erros, suas falhas, ele vai se moldando ao Evangelho, o Evangelho vai gerando nele um novo espírito, um novo entendimento, e à medida daquilo que o seu entendimento vai recebendo, ele vai moldando o seu comportamento e se aproximando aí da imagem de Cristo, até alcançar a estatura completa, né? A estatura de varão perfeito. Beleza? Esse é o projeto de Deus para a salvação do indivíduo. Quem não for a imagem de Cristo não terá salvação. Versículo 25. Ao qual Jesus Cristo, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão ou retirada dos pecados dantes cometidos sob debaixo da paciência de Deus. Então Deus propôs, através de Cristo, usando ele como propiciação, como sacrifício pelo nosso pecado, a redenção ou a remissão dos nossos pecados. Ou seja, tudo aquilo que eu havia feito, ou seja, todo o pecado que eu cometi, e para você que não sabe, o pecado é a transgressão da lei, a transgressão dos mandamentos, a desobediência a Deus, ok? Você encontra essa informação em 1 João 3, versículo de número 4, nas versões melhoradas, digamos assim, que é atualizada, NVI, King James. Nessas versões você encontra aí essa informação que eu acabei de te passar, que o pecado é a transgressão da lei de Deus, beleza? Então o pecado sendo a transgressão da lei de Deus, eu estava pela lei condenado. Eu era um criminoso no reino. Você está entendendo? Um criminoso para o reino. Quando eu fui em Cristo justificado por Deus dos meus pecados, eu recebi a remissão. Os meus pecados, as acusações que a lei tinha contra mim, foram apagadas pelo sacrifício de Cristo. Cristo serviu como sacrifício, ou seja, ele morreu, ele pagou a minha pena, a sentença a qual eu estava destinado pelos meus pecados. Lembrando que em Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, sendo o salário do pecado a morte, Cristo morreu a minha morte, aquela que me era devida, aquela a qual eu estava sentenciado pelo fato de ter transgredido os mandamentos, as leis de Deus. Então, o salário do pecado é a morte, e essa morte quem morreu foi Cristo. Então, em Cristo eu recebi a redenção, a remissão, o perdão. Eu fui justificado, feito justo dos pecados que eu havia cometido. Perdoado. Santo. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão, a retirada dos pecados dantes cometidos sob debaixo da paciência de Deus. Então Cristo serviu como sacrifício pelos meus pecados. Ele pagou com seu próprio sangue a dívida que eu tinha. Perante a lei, eu estava sendo condenado por Satanás como transgressor, desobediente a Deus. Mas Jesus Cristo serviu de sacrifício por este pecado. Ele morreu a minha morte. Aquilo a que eu estava sentenciado, destinado pelo fato de ser um criminoso no reino, destinado à condenação, por conta dos meus pecados, por ter desobedecido a lei de Deus, ele foi e assumiu essa responsabilidade. Ele falou, não, eu vou morrer no lugar dele. Eu vou sofrer a pena dele. Ah, mas você é santo. Não, eu vou sofrer a pena de um pecador para que o pecador seja santificado, justificado, remido pela minha justiça. Então, um inocente assumiu a culpa dos condenados para que os condenados recebessem a sua inocência. Cristo trocou de lugar. Na cruz, ele foi todos nós, ele foi um pecador, um transgressor.
E nós, exatamente pela fé, naquele momento, tendo crença nisso, recebemos a santidade que ele tinha, da qual ele não era merecedor. Então ele assumiu a nossa pena e nos deu a sua inocência. Ele nos inocentou. Deus, através de Cristo, nos inocentou. Deus propôs, colocou Cristo. Cristo foi enviado com este propósito, com essa finalidade, de que através dele assumir a minha culpa, eu pudesse admitir, assumir a sua justiça, a sua inocência. Olha que coisa maravilhosa. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob ou debaixo da paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ok? Então eu quero que você se atente bem a este versículo de número 25, porque diz o seguinte, ó, ao qual Jesus Cristo, Deus propôs para propiciação, sacrifício, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão, a retirada dos pecados dantes cometidos. Dos pecados dantes cometidos. Ok? Então veja bem, Cristo morreu pelos pecados os quais me colocavam na posição de destituído da glória de Deus, que é justamente o versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele assumiu o meu lugar. Ao qual Jesus, Deus propôs, Deus colocou para propiciação, para servir de sacrifício pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão, a retirada dos pecados dantes cometidos debaixo da sua paciência. Pecados dantes cometidos. Eu não posso mais continuar na prática do pecado. E se você ler Romanos inteirinho, você vai entender que Paulo está sempre apelando à justificação dos nossos pecados, à nossa santidade, dizendo que nós não podemos mais continuar na prática do pecado, não podemos mais viver no pecado. Romanos capítulo de número 6, versículo 1, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta. Ele responde: de maneira nenhuma. Aí ele faz outra pergunta retórica nesse caso. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha que interessante. Se eu morri para o pecado, como que eu posso continuar pecando? O que Paulo traz aqui é um entendimento óbvio do sentido do sacrifício de Cristo. Se ele morreu pelos pecados dantes cometidos, eu não posso mais continuar pecando. Ele já pagou na cruz pelos pecados que eu cometi. Eu já fui perdoado por Deus através dele na cruz pelos pecados que eu cometi. Ele assumiu os pecados que eu havia cometido até então, os quais me deixavam na posição de destituído da glória de Deus. Então ele tomou o meu lugar, ele sofreu a minha pena e eu fui inocentado. A partir de então eu não posso mais voltar a ser um criminoso ou um pecador. Ok? Criminoso, transgressor da lei. Pecador, sinônimo, aquele que transgride as leis de Deus. O que é um pecador, para você ter uma ideia melhor assim? Um pecador nada mais é que um criminoso para o reino de Deus. Um pecador é um cara que transgride as leis do reino. Simples assim. O que é um santo? Um santo é aquele que pratica as leis do reino. Ele não está debaixo dela, ele está nela. Tem uma diferença de estar na lei e estar debaixo da lei. Estar na lei, eu estou em santidade. Estar debaixo dela, eu estou condenado. Ok? Eu estou condenado. Tudo a que você está debaixo, você está sujeito. Sujeito à penalidade. Tudo que você está nela, no cumprimento, você está na justiça. Você está na santidade. Você não é mais um transgressor. Ok? É a mesma coisa de um indivíduo que ele comete um crime, ele vai diante do juiz
E ali o juiz o justifica do seu erro. Fala, olha, eu julguei a sua causa e vou te dar mais uma chance. Vai e não volte a cometer crimes novamente. Vá e não peques mais. Simples assim. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos lavados, batizados, unidos a Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha que interessante. Fomos lavados dos pecados cometidos com o nosso corpo na morte de Cristo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Uma vida de ressurreição, uma novidade de vida. Não posso mais viver na morte. Eu tenho que viver na ressurreição de Cristo. Olha só. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, morri junto com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, para que, como Cristo, do mesmo jeito que Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós. Então eu tenho que andar também para a glória do Pai. Então eu ressuscitei espiritualmente. Assim andemos nós também em novidade de vida. Qual é essa novidade? Eu tenho que viver como Cristo após a ressurreição, para a glória de Deus, para a glória do Pai. Uma novidade de vida. Uma vida distinta àquela que eu estava habituado, que eu estava retido. Não mais uma vida de crimes ao reino, não mais uma vida de transgressor às leis, aos mandamentos de Deus, não mais uma vida de pecador, mas uma vida de santidade. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, olha que interessante, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, 2 pontos. Que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito ou destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto para o pecado está justificado do pecado. Quer dizer então que se eu vivo ainda na prática do pecado, como o versículo de número 2 afirma, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se eu estou morto para o pecado, eu não posso mais viver nele, ou para ele. Olha lá. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se eu morri, eu não posso mais viver nele. Se eu vivo ainda na prática do pecado, eu não morri. Se eu morri para o pecado, eu não vivo mais na prática dele. Eu ressuscito espiritualmente e agora eu vivo uma novidade de vida para a glória de Deus. Eu ressuscitei espiritualmente. Só ressuscita espiritualmente quem morre para o pecado. Quem não morre para o pecado não ressuscita espiritualmente. Ou seja, o indivíduo não vive para a glória de Deus. Ele vive para a própria glória. Ah, mas eles falam de Deus, eles andam de terno, eles vão num templo. Eles são pastores, apóstolos, bispos, eles podem ser o que eles quiserem, o que eles acharem que são, o que as pessoas pensam que eles são. O que importa é o que a palavra diz. E a palavra está dizendo que eu não posso mais continuar sendo um pecador. Então, nem todos nós somos pecadores. Ok? Mas todos fomos pecadores. É isso que o texto de Romanos capítulo 3, o trecho que nós lemos, ele ensina. No versículo 21 até o versículo de número 26. Nós não podemos mais viver na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado, ele ainda não morreu para o pecado. Se ele não morreu para o pecado, ele não ressuscitou como Cristo para a glória de Deus. Ele não goza de uma novidade de vida. Ele pode ter criado uma vida distinta daquela que ele tinha, aonde era escrachado os seus pecados. Ali havia mais sinceridade do que agora, onde através
da roupagem de crente ou se escondendo atrás da Bíblia, de uma interpretação pessoal. Ele se coloca como um indivíduo, como que eu posso dizer assim, sei lá como dá para definir a categoria em que se encontram esses crentes. É tipo um santo demônio, um pecador, um sacro pecador. Eu não sei qual é a definição que eles dão acerca de si, mas só existem duas definições. Uma diz respeito ao que eu era antes e outra ao que eu sou depois de Cristo. Ok? Então é o que eu era e o que eu me tornei. Jesus Cristo é um divisor de águas. Ele levou na cruz a minha culpa. Ele foi condenado no meu lugar. E através dele ter assumido este papel, porque Deus propôs ele justamente para isso, para assumir esse papel, porque ele era justo, santo, e ele assumiu uma posição de transgressor, de pecador. Ele levou sobre si os pecados de todos aqueles que têm crido nele, e através dele Deus nos tem perdoado, nos justificado, nos tornado justo, remido os nossos pecados, retirada da nossa culpa, nos tornou santos, porque o sacrifício de Cristo ele serviu para os pecados dantes cometidos. Eu não posso continuar na prática do pecado porque não existe mais sacrifício pelos meus pecados. Eu vou te mostrar isso. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, ou nos voluntariarmos, ao pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Mas o que resta? Uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Olha só, Romanos capítulo de número 6. Versículos de número 9 e 10. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais ou não terá mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então Cristo, veja bem, ele morreu uma vez para o pecado, para a condição que ele estava preso, que era a nossa natureza, pela qual ele serviu de sacrifício. Uma única vez. Então a mesma coisa sou eu. Eu tenho que morrer uma única vez, deixar de uma vez aquilo que eu era, deixar de viver na prática do pecado definitivamente. Olha só, versículo de número 6 e 7. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, ou seja, morto na cruz, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. A mesma coisa Cristo, quanto a morrer, morreu uma vez para o pecado. E como nós lemos lá em Hebreus, nós não temos mais sacrifício pelo nosso pecado, porque ele é o sacrifício pelos nossos pecados dantes cometidos, como nós lemos aqui em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 25, ao qual Jesus, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos debaixo da paciência de Deus. Então nós não podemos mais viver como antes nós vivíamos. Simples assim. Eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm de entender isso. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo de número 4, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, voltaram a ser aquilo que eles eram, ou, como os crentes dizem, que são pecadores, continuam sendo como eles eram, só que agora acreditando que Jesus é o Filho de Deus, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou seja, a vergonha pública. As pessoas deveriam olhar para você e ver Jesus. Mas quando elas olham para você, dizendo-se crente, e encontram um pecador, elas estão zombando de Cristo em você. Se você diz que você é um representante de Cristo, você deve representá-lo como Ele.
e não como você era antes ou como os homens ainda são, escravos do pecado. Se você diz que é salvo, você tem que se portar como um cidadão do céu. Você não mais pode se portar como os outros homens dessa terra. Você não pode mais viver como os outros homens. Deixa a mão aqui e vem comigo para 1 Pedro, capítulo de número 4. Esse texto eu gosto muito dele, 1 Pedro 4. Ele é muito esclarecedor. Diz assim, a partir do versículo 1, Pedro fala: Ora, pois, já que Cristo sofreu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. 2 pontos. Qual pensamento? Que aquele que padeceu, que morreu na carne, já cessou do pecado. Viu? Está concordando com aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 6. Que aquele que morreu para o pecado, já parou de pecar. Versículo 7. Aquele que está morto para o pecado, ele está justificado do seu pecado. Se o indivíduo continua ainda na prática do pecado, ele não foi justificado. Ele não ressuscitou espiritualmente. É uma contradição. O indivíduo que diz que ele é pecador é a mesma coisa, é sinônimo de dizer que é do diabo, que é a mesma pessoa de antes. Se eu recebi em Cristo o perdão dos meus pecados, eu não sou mais o que eu era. E o que define ser ou não o que eu era, não é ter melhoras em determinados pontos, não é ter versículos de cor, não é subir no púlpito e pregar, é realmente ser igual a Jesus. Me portar como Ele, falar como Ele, viver como Ele, andar como Ele, perdoar como Ele, abrir a boca como Ele abria nos momentos certos para falar o que edifica, para propor salvação, perdão, compaixão, manifestar misericórdia, amor, uma palavra de ânimo, uma palavra de repreensão, mas sempre julgando sem sentenciar. Porque o julgamento do santo é para edificação, para conscientização, para salvar o indivíduo que está sendo julgado, e não para sentenciá-lo, para condená-lo, para tirar do tal a sua esperança, como muitos fazem. Se todos são pecadores, como eles dizem, por que quando alguém peca e vem à tona, eles acabam com a pessoa? Essa pessoa não está fazendo nada além do que eles já fazem, porque se eles já são, se aquela pessoa peca, não tem diferença entre eles e aquela pessoa. Agora, se eles fossem santos, você pode ter certeza que se ao ver uma pessoa pecar, a ação deles seria totalmente distinta. Eles não condenariam, eles teriam misericórdia, compaixão, bondade, justiça, eles se portariam como Jesus diante de um pecador. Mas eles não fazem isso. Um grande sinal de que um homem é dominado pelo diabo é o fato dele dizer-se de Deus, usar a palavra de Deus, e ao invés de levantar, ele acabar com a vida do indivíduo, destruir a reputação da pessoa, acabar com a sua oportunidade, tirar dele toda a esperança e toda a chance, como todas as igrejas, 99% delas fazem, inclusive expondo o indivíduo a quem não deveria ser exposto. O segredo que deveria ser mantido na igreja e na liderança é exposto a membros sem equilíbrio e ao mundo, acabando com a reputação do indivíduo, tirando dele qualquer tipo de oportunidade, de chance de salvação. Ou seja, eles vituperam Jesus no indivíduo. O cara cometeu um erro, uma falha, ao invés de eles recuperarem aquele cara, tendo ele como alguém precioso, entendendo que pela alma dele Cristo foi para a cruz, não. Eles sentenciam, acabam com a vida da pessoa, tiram dela a esperança. Ela está caída e eles pisam na cabeça, ao invés de estender a mão e colocá-la de pé. Essa é a diferença entre a atitude de um santo e de um pecador. Por isso, você vê a contradição, como eu estava dizendo. Se o indivíduo ele é pecador, como eles afirmam, todos nós somos pecadores, quando alguém pecar, não muda nada. Mas por que, ao saber do pecado da pessoa, eles acabam com a pessoa? Porque eles se portam como o diabo. Eles não conseguem enxergar os seus erros. Mas vendo os seus erros no próximo, eles condenam o próximo e contra si eles dão testemunho. Eu vou mostrar isso para você também. Nós vamos voltar aqui para Pedro e depois para Hebreus novamente. Então, lá em Romanos 2, Paulo fala o seguinte:
a partir do versículo 1, Romanos 2:1. Porque és inexcusável ou indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Olha, lembra que eu falei para você que o julgamento do santo é para perdoar, para conscientizar, para salvar o indivíduo? Neste caso, Paulo está falando do julgamento de um pecador, um cara que comete uma série de erros e quer julgar o seu irmão. Você vê Jesus falando sobre isso em Mateus capítulo 7. Do versículo 1 ao 5 você vai entender o que eu estou dizendo, que é justamente o que Paulo está falando, a diferença dos julgamentos. O julgamento do santo é para conscientização, para tentar salvar o indivíduo. O julgamento do pecador é para sentenciá-lo, tirar dele a esperança, para difamá-lo, para expô-lo, para, através da exposição da vida desse indivíduo, vituperar Cristo. Olha que coisa. Você sabia que quando você fala mal de uma pessoa que peca, que cometeu algum erro, se essa pessoa é crente, você está vituperando Jesus nela? É, porque se ela é uma representante de Cristo e ela cometeu um erro e você difama essa pessoa, você está difamando Cristo nela. Porque ela é um representante. Você não pode fazer isso. E se de repente a salvação daquela pessoa depender da pregação daquele indivíduo? Ou se o fato dela estar na igreja dependia justamente da admiração que ela tinha por esse indivíduo? Se você vituperar Cristo nesse indivíduo, essa pessoa perde a estrutura espiritual que ela tinha. Ela estava ligada a esse indivíduo. Ela vai perder a salvação. Por sua culpa. Você está entendendo? Então vamos lá, Romanos 2. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e perseverança e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Logo, se você diz que é pecador, e quando alguém peca e o seu pecado vem à tona, ou que você, como que eu posso dizer, surpreenda essa pessoa em uma falha, você a exponha, a condene, a difame, acabe com a vida dela, você está condenando a você mesmo. Então vocês que estão nas igrejas, que não são santos, que não são justos, que são pecadores, porque não tem como você dizer que você é um pecador e justo simultaneamente. Não existe um pecador justificado. Quando o pecador é justificado, ele deixa de ser pecador, ele passa a ser justo, filho, ou seja, um santo. Uma coisa não tem nada a ver com o outro, são dois lados, são dois extremos, são dois opostos, certo? E Cristo é o parâmetro. Cristo serviu de sacrifício, a partir de então uma nova vida. Eu não posso mais viver na prática dos pecados antes cometidos, porque se eu continuo na prática, a minha fé em Cristo não foi suficiente para a minha remissão. Então eu preciso aprender novamente para, botando mais fé, mais temor, né? Ter mais entendimento acerca do que Cristo fez ali na sua obra na cruz do Calvário, eu possa receber a verdadeira redenção e me tornar uma nova criatura, um santo, ser justificado realmente. Porque se crendo no sacrifício, após o meu batismo eu continuar na prática do pecado, significa que eu nunca deixei de ser pecador, eu só tomei um banho. O meu batismo não serviu de absolutamente nada. O batismo ele tem que ser muito bem explicado, porque ali é onde o indivíduo é sepultado em Cristo. No batismo, a palavra batismo, né, baptisma, tevilá em hebraico, significa literalmente um banho que lava o corpo dos pecados que ele cometeu. Certo? Por isso que Pedro usa aquela metáfora da porca lavada que voltou à lama. Ou seja, se eu fui lavado no batismo, eu não posso voltar a me sujar. Você entendeu isso? Compreendeu? Mas isso é assunto para um outro momento. O que eu quero deixar claro aqui é que, se você diz que é um pecador, por que você condena um pecador? Quando você condena um pecador, você está condenando a si mesmo porque você pratica as mesmas coisas. A diferença
é que veio à tona. De repente ele praticou o que você deseja. De repente ele tocou aquilo que você olha, que na sua mente você quis. Mas ele teve a oportunidade, a infeliz oportunidade de ter tocado e provado. De ter feito aquilo que você tem vontade, mas se segura, mas a vontade está em você. Então você não é santo ainda. Jesus Cristo falou que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração adulterou com ela. Então quer dizer que o pecado está no pensamento. O cara tem que ter a mente purificada. Porque se a vontade de pecar está lá, não é o fato de não praticá-la que não o condene. Ele é mau interiormente. Então é a sua consciência que tem que ser santificada. Não adianta você ser batizado nas águas, ok? E não ter a sua mente purificada da má consciência. Não ter a sua mente lavada. Não adianta de nada. E é o que acontece com os crentes hoje. Eles são batizados, mas eles continuam maldosos. Eles estão na igreja, mas eles ainda continuam pecadores na mente. Pecadores com o corpo. Então quando eles confessam de cima do púlpito ou dão testemunho a todos que eles são pecadores justificados, eles estão enganados e convencendo as pessoas a viverem uma farsa tal como eles vivem. Porque um pecador que é justificado, ele deixa de ser pecador, ele se torna justo. E o justo é santo. Lembrando que a justificação diz respeito aos pecados dantes cometidos. A partir de então é necessário que haja confissão para que a justiça seja restaurada. Vamos lá, mais um textinho aqui, olha. Espera aí que a gente vai voltar ainda para 1 Pedro 4 e depois Hebreus 6 novamente, certo? Então, olha, 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Aqui, esse texto, 8, 9 e 10 e o versículo 1 e 2 do capítulo 2, beleza? Então, 8, 9 e 10 do capítulo 1 e 1 e 2 do capítulo 2 de 1 João. Esse texto é para os justos, para os santos, para os crentes. Procedimento. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há a verdade em nós. Então nós temos pecado. Beleza? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessar, se admitir o seu pecado. Beleza? 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então eu não posso dizer que eu não vou pecar. Eventualmente, eu com certeza virei a cometer algum erro, alguma falha. Existem pecados que são para a morte, pecados que não são para a morte. Os pecados para a morte me condenam. Os que não são para a morte, eu não devo cometê-los, mas eles podem vir a acontecer. Se eu pecar para a morte, ninguém poderá orar por mim e eu terei, que lutar para reconquistar o meu direito de filiação ou o meu perdão. Por quê? Porque Cristo serviu de sacrifício pelos pecados dantes cometidos. E agora para ele servir, para ele me perdoar, olha que interessante, para ele me perdoar, porque ele serviu de sacrifício, presta bem atenção, ele serviu de sacrifício para os pecados dantes cometidos. Se eu voltar a pecar, agora eu recebo o perdão verbal dele, a determinação do perdão. Então existe uma diferença entre execução de perdão, onde eu sou feito justo, sou justificado, remido dos meus pecados, sou feito santo, e existe a determinação do pecado, aonde Cristo me perdoa depois que eu recorro ao trono da graça, que nós já veremos também. Então olha só, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora o versículo 1 e 2 do capítulo 2, diz assim: meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. Então João não está falando isso aqui para abrir espaço ou oportunidade de pecado. Certo? E o que ele está dizendo é, tudo isso é para que eu não peque. Então, meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um intercessor. Alguns traduzem como advogado, mas na verdade é intercessor. Para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Entenderam isso? Vamos lá. Jesus Cristo, ele foi crucificado pelos pecados dantes cometidos. Se depois de eu ter sido justificado eu cometer algum pecado, eu tenho que vir e confessar os meus pecados, recorrer ao trono da graça. O sacrifício na cruz é a execução do meu perdão. Ali, Jesus Cristo serve
como sacrifício pelo meu pecado. Ele foi executado no meu lugar. Pecados dantes cometidos. Se eu voltar a pecar, sendo ele ainda o sacrifício pelo meu pecado, ele vai determinar o meu perdão através do meu arrependimento. Mas esse arrependimento só vem através da minha confissão, da admissão do meu pecado, como diz o versículo 9 do capítulo 1. Ok? Para você entender melhor o que eu estou dizendo, Hebreus, capítulo de número 4, isso mesmo. Hebreus 4, 14, 15 e 16 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? É o tempo em que eu consigo me arrepender, em que eu recorro ao trono da graça, onde ele está sentado, para receber novamente a justificação do meu pecado. Veja bem, essa justificação agora é determinada, diferente daquela que ele serviu de sacrifício para os pecados dantes cometidos, que foi a sua execução. Ali ele sofreu a minha pena, ele morreu a minha morte. A sentença que estava sobre mim, ele tomou sobre si. Entenderam isso? Logo, quem vive na prática do pecado, ou os pecadores, eles não têm salvação. A salvação é para o justo, o que foi justificado. Um indivíduo justificado, ele é feito justo. Ele se torna um santo. Porque Cristo serviu pelos pecados dantes cometidos. Lembra que a gente leu Romanos 3, 25? Beleza? Agora, voltando para Hebreus, capítulo de número 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, isso aqui é a prova de que eles não têm o menor conhecimento, eles nunca passaram por isso aqui, porque se tivessem passado, seria impossível a sua recuperação. Então, olha, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, voltaram a viver como antes viviam, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Dizendo-se crentes, envergonham o nome de Deus, expõem Cristo à vergonha pública, porque como dizendo-se crentes são representantes, a imagem que representa Cristo manifesta pecado, isso suja, mancha Jesus, é vitupério. Beleza? 1 Pedro 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. 2 pontos. Que aquele que morreu na carne, padeceu na carne, já cessou o pecado, parou de pecar. Como nós lemos lá também em Romanos 6, versículos de número 6 e 7. Beleza? Para que no tempo que vos resta na carne, o tempo ainda que estamos nesse corpo, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, não viva mais pecando como os outros homens vivem pecando, mas segundo a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Porque é bastante ou foi o suficiente que no tempo passado da vida, como eu era antes da cruz de Cristo, da execução dele pelos meus pecados, dele ter assumido a minha sentença, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, que é depravação moral, falando mal de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos, que somos nós, os santos, e os mortos, que são eles. Lembrando que todos seremos julgados. Ok? Todos seremos julgados, mas nem todos seremos condenados. Todos havemos de comparecer diante do trono de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem
E pode ter certeza que logo eu estarei dando uma outra pinceladinha sobre esse assunto. Logo, nem todos nós somos pecadores, mas todos fomos pecadores. E essa história pode mudar. Depende de você, depende de mim. Que Deus abençoe sua vida e compartilhe essa mensagem para esclarecer mais pessoas. Deus te abençoe. Fique na paz.